Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre como vai estar o mundo um pouco antes de seu fim. A palavra de Deus diz que vai ter um ponto final na história desse planeta. Vai ter, porque Deus disse e Deus deu as características das coisas que iriam acontecer, os sinais das coisas que iriam acontecer e elas estão se cumprindo mesmo, cada vez mais e com mais intensidade. Então, algumas pessoas falam, por exemplo, Jesus falou assim: haverá terremotos em toda parte, e os cientistas, é claro, e os incrédulos também, junto com eles, dizem: sempre houve terremoto. Mas, para vocês saberem, eu vou falar do século XX. Só no século XX teve mais terremotos do que em todos os outros 19 séculos juntos. Estão entendendo? Juntos. Alguns cientistas já disseram: ah, mas na época não havia medidor, né? Mas quando tem um terremoto, ninguém precisa te avisar, viu? A terra treme, você vê ela rachando, prédios caindo, etc. Ninguém precisa te avisar. Enfim, eu creio que mesmo cientificamente, se você for pesquisar, você vai encontrar muitas evidências de que os terremotos estão se multiplicando. Isso para falar apenas de um fator, o fator da natureza, né? Cristo falou sobre sinais na natureza que indicavam que Jesus estava prestes a voltar a esse mundo. Mas nós vamos falar principalmente do ser humano, da moral do ser humano. Hoje, aqueles que são religiosos fazem coisas que pessoas que não eram religiosas no passado não teriam coragem de fazer. Já pensou? Um exemplo claro é que nós vemos, vira e mexe, roubar. Roubar em nome de Deus, né? Como muitos fazem. Isso, para uma pessoa incrédula no passado, estaria fora de questão. A pessoa não aceitaria. A pessoa não aceitaria essas condições. Se você vai voltando cada vez mais para o passado, então você vai ver que os ímpios eram mais justos do que muitos supostos justos hoje. Supostos, eles não são justos, mas se dizem. Os religiosos. Eu já falei aqui no canal, nunca houve tanto evangélico no governo em Brasília e nunca houve tanta corrupção como existe hoje. Estão entendendo? O motivo para isso? Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. Eu vou falar o motivo, porque eu sei qual é o motivo. Não existe só um, mas vou falar o principal. Então, esse é um problema sério. Muitas vezes o médico encontra esse problema. O paciente chega, acha que está bem, e quando chega ali o médico fala: olha, você não tem muito tempo de vida. Mas doutor, eu não estou sentindo nada. Pois é, mas você está com câncer terminal, um exemplo. Nós estamos vivendo numa sociedade podre. Aos olhos de Deus, a sociedade está apodrecida. E ela não acha assim, ela não concorda com a palavra de Deus, ela não pensa assim. O ser humano está cada vez mais se destruindo, cada vez mais se afastando de Deus. E, como aconteceu, leia com calma. Gênesis, capítulo 18, a conversa que Deus teve com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Deus falou: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou: mas senhor, e se tiver 50 justos lá? Agora eu queria dar uma pausa e chamar a atenção para uma coisa que você não ouve comumente sobre essa história. Abraão era o pai da fé. Abraão era um homem justo. Abraão era um homem que andava com Deus. E mesmo ele, tendo uma visão boa e clara a respeito de Deus, achou assim: bom, eu conheço aquela pessoa lá de Sodoma, a outra lá de Gomorra, né? Foi calculando assim as pessoas que ele conhecia mais ou menos, né? Ele falou: pelo menos 50 justos tem lá. Aí Deus falou assim: não tem, Abraão. Aí Abraão ficou assim: e se tiver 45? O senhor vai destruir? Deus: por amor aos 45 não destruirei.
E assim a conversa continuou. E no fim, Abraão falou: olha, eu vou falar pela última vez, Senhor. Se tiverem 10 justos, o Senhor vai destruir? E Deus falou: se tiverem 10, eu não vou destruir. E Deus destruiu, mostrando que não tinha nem 10 justos em Sodoma e Gomorra. Agora, se você fosse entrevistar as pessoas, voltasse no tempo, fosse lá em Sodoma e Gomorra, vocês acham que vocês são pessoas ímpias, más, ruins? Não, de forma alguma, nós nos amamos bastante até. Demais, né? Nós falamos de amor dia e noite, né? E repare bem que Gênesis, capítulo 18, diz que 2 vezes Deus fala assim, olha, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até os meus ouvidos. Né? Que clamor é esse, né? Existe estudo que mostra que ali mulheres, especialmente mulheres e crianças, eram muito largamente estupradas. Havia um sofrimento enorme ali por causa disso. A sujeira de caráter, a tal ponto que Deus teve que destruir. Imagina, Deus teve que destruir aquilo, porque senão a coisa ia piorar. Alguns falam assim, que Deus estava trazendo, na verdade, alívio para as pessoas que estavam sofrendo ali e que não estavam arrependidas, né? Que não buscavam a Deus, mas Deus, em sua misericórdia, ele também permite a morte para que a pessoa descanse, não é? Agora há pouco, antes de eu fazer o vídeo, mandaram um vídeo no WhatsApp, um criminoso morrendo, e alguém foi fazer o apelo para que ele aceitasse Jesus. Então, ele morreu rapidamente ali. Mesmo tendo feito tantos crimes, não ficou ali horas e horas, dias e dias, não. Deus já fez com que ele descansasse, para que ele não sofresse mais. Aí você pode falar, mas era um homem mau. Sim, mas Deus é muito bom. É lógico que no dia do juízo ele vai levantar para ser julgado, isso é outra história, mas o mundo, de acordo com a palavra de Deus, ele só vai piorar. Sabe aquela história, assim, aquela frase bonita, né? O melhor ainda está por vir, só se for depois da volta de Jesus, que antes o melhor não vai vir, não. Ao contrário, a Bíblia diz assim, o pior está por vir. O pior está por vir. Paulo diz assim, quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Da parte de Deus ele está falando. Quando disserem, ele não falou que haveria paz e segurança. Quando disserem, agora estamos em paz, estamos em segurança, essa hora o mundo vai acabar. Jesus vai voltar e vai terminar com essa história de maldade, de impiedade, de sujeira, de caráter. O mundo está apodrecendo e nós temos que procurar fazermos nossa parte em restaurar. Jesus disse aos seus discípulos, vocês são o sal da terra, né? O sal, além de dar o gosto ao alimento, ele serve para manter aquilo, para que não se estrague. E nós temos aqui a oportunidade de nos purificar e buscarmos essas pessoas que estão interessadas no reino de Deus, a fim de que elas possam se converter, mudar sua vida e estar prontos para a volta de Cristo. Muitos, eu repito muitas vezes, estão pensando, eu não quero ser religioso, religião é tudo igual, é coisas dos homens. Eu estou falando de espiritualidade. Eu não falei para você ir para nenhuma igreja, não falei. Falei para você se converter. Se você não vai para a igreja porque você acha que a igreja é muito corrupta, então você tem uma noção do que é certo. E se você deixa de fazer o que é certo, o que é santo e o que é justo, porque outros não estão fazendo, isso não vai te trazer perdão. Isso não vai melhorar em nada a tua situação diante de Deus. Se você sabe o que é certo e não faz o que os outros não estão fazendo, você está igualmente perdido. Sabe aquela história? Um homem chegou 5 minutos atrasado no aeroporto e perdeu o voo. O outro chegou 45 minutos atrasado e perdeu o mesmo voo.
Quem teve mais desvantagem, né? Quem chegou mais perto de pegar o voo, não interessa, os dois perderam o voo. Se você disser assim, olha, eu não vou à igreja, mas eu sou mais honesto que aquela pessoa, só mais honesto não vai resolver. Você precisa do perdão de Deus, você precisa de uma transformação completa. E quando eu digo você, porque eu estou aqui para representar o que a palavra de Deus diz, eu também preciso da transformação completa. Vou falar isso para você também ficar feliz, de saber que eu sou pecador, dependente de Deus. E Deus tem mostrado para mim onde eu tenho que mudar. Ele tem mostrado para você também. Você está atento? Você está ouvindo? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você está ciente das coisas que você precisa mudar? Então, faça uma oração de arrependimento, de busca a Deus, de busca sincera. Não tenha esperança nesse mundo, porque ele logo vai acabar. Logo tudo isso vai passar. A nossa vida é curta. Às vezes a pessoa fala, Jesus falou que ia voltar 2000 anos atrás e até agora não voltou. Sim, mas só que você não vai viver 2000 anos. Você vai viver mais alguns anos. Então você tem que resolver a sua situação. Que Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de você que está assistindo esse vídeo. Que você tenha forças dadas pelo Espírito Santo para se libertar desse mundo corrompido. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Nós agradecemos muito a sua atenção e continue assistindo a todos os nossos vídeos. Muito obrigado.